Bem-vindos ao Sapateado, a mais um episódio deste podcast de marcas portuguesas. Hoje temos a Sílvia, a fundadora da Marla, uma marca de roupa com um conceito muito giro que a Sílvia já nos vai apresentar. Uma marca do Norte, veio do Porto especificamente para falar connosco. Muito obrigada, Sílvia. Obrigada eu pelo convite. Bem-vinda. A Marla nasceu já há 9 anos, penso eu. Começa com um bichinho teu de criança, que por volta dos 5, 6 anos ias para o ateliê da tua madrinha e pegavas em restos de tecido, costuravas e fazias roupa para os nenucos e para o meu pequeno pônei, que era um dos meus bonecos preferidos, que eu adorava. Conta-me como é que começou e que memórias trazes e recordas dessa fase. Eu lembro perfeitamente de onde ficava o ateliê, lembro perfeitamente da estrutura toda e lembro-me de nas férias estar sentada no chão da confecção e aquela parte do corticose que vai saindo restos. Sim. Eu estava lá a apanhar restos literalmente. E eu tinha uma máquina de costura que era precisamente um pônei que a gente dava ao rabinho dele e ele cozia. Ai, a máquina de costura era um pônei. A máquina era um pônei e fazia isso, fazia a camisola, tentava, não é? A gente tentava, cortava com o formato que a gente achava que era. E tive sempre esse bichinho da roupa desde muito cedo. Lembro-me, quando era miúda, ia para a escola, queria vestir uma coisa e minha mãe não deixava, né? Tínhamos que andar sempre muito bem vestidinhas e direitinhas. Eu lembro de mandar as coisas para dentro da mochila e quando chegava à escola vestia aquilo que eu realmente queria vestir. E então eu acho que o bichinho da roupa e da moda esteve sempre comigo desde muito cedo mesmo. Que giro, mas depois foste estudar uma coisa completamente diferente. Sim, eu tinha outra paixão que era a televisão e a comunicação e sempre quis tirar jornalismo, também tinha sempre muito essa... Aliás, eu acho que nós somos obrigados a decidir o que queremos fazer muito cedo. É verdade. Eu acho que aos 18 anos devíamos ser obrigados a parar, ir trabalhar, ir explorar o mercado de trabalho e depois aí sim decidir o que fazer. Eu não digo que hoje não tivesse tirado comunicação porque acho que me deu valências para tudo. E todas as pessoas no meu curso, acho que se 2, 3 estão na área é muito, o resto está tudo a fazer coisas diferentes, porque eu acho que é mesmo um curso que nos dá capacidade para fazer muita coisa. Mas acho que se calhar tinha explorado, porque por exemplo eu entrei em letras, eu não entrei logo em jornalismo, e no primeiro ano fiz algumas cadeiras e no segundo ano eu já não fui a tempo de fazer a transição para jornalismo, então eu quase que tive o meu ano sabático. Ok. Em que eu decidi começar a trabalhar porque não queria ficar parada e fui precisamente trabalhar para uma loja de roupa, de shopping. E então aí o bichinho ainda ganhou mais força, mas mais no sentido da moda, de conjugar coisas, de pegar na cliente e quase ser um boneco e vestir consoante aquilo que ela precisava. Tinha clientes que iam à loja e se eu não estivesse lá iam embora, já não queriam ser atendidas por ninguém, e não porque eram mal atendidas, mas pronto, estavam habituadas a mim e ao meu atendimento. E acho que depois tive sempre muito aquela coisa da comunicação e da televisão, mas ficou sempre o bichinho da moda. E no momento que eu decidi, pronto, ok, a televisão, fiz o casting do curto-circuito em 2009. Exatamente. E depois fiquei pelo caminho. E então, mas nessa altura era a televisão que estava na tua cabeça? Para e mim era televisão, mas eu sabia que se quisesse televisão tinha que vir para Lisboa. E esse era um passo que não estava para mim previsto dar. E então foi quando eu fiquei a caminho nas semifinais, pronto, encerrei ali o capítulo da televisão, foi bom, não dá para mim, siga outro rumo. E então dediquei-me ao marketing, comecei a entrar no mundo do marketing e pronto, e depois levou-me a uma série de empresas também em que ganhei imensas valências. E até mas começaste a trabalhar nessa área de comunicação? Sim, trabalhei... Acabaste o curso, começaste a trabalhar... Eu acabei o curso... em 2000, porque eu depois troquei, ou seja, eu acabei por andar 4 anos na faculdade, porque andei 2 em letras e 4 na Fernando Pessoa, e quando acabei, lembro-me que eu trabalhei o tempo todo, porque como eu optei por ir para uma privada, não quis impor esse custo aos meus pais, porque era uma decisão minha, então eu continuei sempre a trabalhar para pagar o curso, e continuei sempre porque sabia que quando acabasse o curso eu não ia arranjar logo emprego, então eu preferia ter já uma coisa para me manter ocupada. E lembro que trabalhava na altura de uma loja de roupa e depois surgiu a oportunidade de ir para um canal de televisão lá no Porto e eu fui. Lá vinha o bichinho da televisão outra vez, a chamar-te? Foi aí que começou, sim. E depois eu sei que ainda estava nessa televisão quando fui também fazer o casting. Ok.
E quando terminei o casting foi quando então me dediquei a começar a trabalhar na área de marketing, e foi quando fui para uma empresa... Têxtil? Não foi têxtil, foi uma empresa de sites, fazíamos sites para empresas que nasciam, tipo empresa na hora. Sim. Eram sites já pré-definidos e depois tentávamos vender a essas empresas que nasciam. Depois daí saltei para uma empresa de acessórios de moda para diretora de marketing, onde tratava da comunicação toda da marca. E depois daí saltei, acho que em 3 anos mudei tipo 12 vezes de emprego, foi assim uma coisa inacreditável. Mas não fiques nada preocupada porque... Ai não, zero, foram experiências. E em todas elas tirei muita coisa. Claro. E acho que a maior lição que tirei de todas foi que levei com patrões que nunca pensei ser patroa de alguém, mas sobre coisa que eu tirei dessas empresas foi que se algum dia eu fosse patroa eu nunca iria tratar os meus funcionários daquela forma. Foi mesmo conhecer as pessoas para aprender a não ser como elas. Sim, porque nós aprendemos ou fazemos por imitação, sim, ou por oposição. Ou por oposição. No caso... Foi por oposição. E depois acabei, sei que saí da Belíssima na altura para uma escola de moda, daquelas que vendiam cursos de manequins e atores, sim, a crianças. E foi em 2012, depois a escola fechou e foi quando eu fiquei desempregada pela primeira vez na vida. Nunca tinha ficado desempregada. Com contas a cair, porque já morava sozinha, não queria pedir ajuda aos meus pais, nesse aspecto eu era muito, não era orgulhosa, mas achava que não era encargo deles já, então não achava que tinha que ser eles a dar uma mão. Então comecei Que idade é que tinhas nessa altura, Sílvia? 2012, tinha 29. Ok. A Marla nasceu, tinhas 29 anos. Primeiro foi Personality. Antes do Personality ainda foi My Fashion Tea, ali durante 2 semanas. Que era um blog. Porque veio à perna do blog, que era o My Fashion Script. Então, inicialmente eu comecei por vender quase o meu armário todo, porque eu durante o tempo todo que trabalhei nas lojas desculpa, de roupa, só para me situar, ficaste desempregada e decidiste... Primeiro vendi o meu armário começar todo. A vender roupa, porque eu tinha muita roupa, porque no tempo todo que eu trabalhei, eu não poupei. Eu era tipo, dinheiro ganho, dinheiro gasto. Então eu tinha muita coisa nova, comecei a fazer essas vendas, na altura já aconteciam no Facebook, eu acho que o Instagram ainda não existia, ou se existia, estava muito nos primórdios. E a páginas tantas, eu tinha um blog, que era o My Fashion Script, que também nasceu do bichinho da moda e de escrever, acabei por criar o blog. E eram artigos sobre moda? Inicialmente eram artigos sobre moda. Que eu tentei pesquisar, mas já não está no ar o blog. Não, porque agora ele está com o domínio do Marla Girl, que eu depois mudei. Inicialmente era artigos de moda, mas depois eu seguia muitos blogs internacionais e começaram a surgir muitos ego-blogs, onde elas punham os looks do dia e diziam de onde eram as marcas. E eu então também comecei a fazer isso. Eu fotografava no topo do meu prédio todos os dias, o meu coordenado, ainda hoje tenho seguidoras que me escrevem, eu lembro-me da Sílvia no topo do prédio com as suas fotos. Aquilo era sempre igual, não tinha piada nenhuma. Quem disse aquilo agora, comparado com os Instagrams que há, não é? Tipo, toda uma produção. Mas aquilo era mesmo muito raw, muito genuíno, muito... E eu seguia muitas bloggers também estrangeiras e uma delas tinha acabado de lançar, associado ao blog, uma marca de t-shirts com frases, com palavras, e eu achava giríssima a ideia de poder ter algo associado a uma coisa digital. E depois comecei a pensar, realmente era um produto que eu tinha efetivamente alguma dificuldade em encontrar, eram t-shirts que me ficassem bem, ou porque era muito justo no peito, ou porque o decote era muito chegado, ou porque isto, ou porque aquilo. Então decidi, vou fazer uma coisa, vou pegar em t-shirts. Eu tinha zero noção de confecção, de tudo. Porque nunca mais voltaste a isso, tinhas no fundo essas memórias infantis. Eu nessa altura só tinha as memórias infantis, certo, e tinha a outra parte que era trabalhar a vender, certo, roupa. Nada na confecção. Não. Então eu pensei, bem, eu não sei como fazer t-shirts, não é? Por isso o que eu vou fazer é comprar t-shirts já feitas e personalizá-las todas. Então, o primeiro investimento, assim, à séria da marca foram 75 €, provavelmente, que foi comprar as t-shirts e os materiais. Eram 25 t-shirts, não estou em erro, e eram todas diferentes. Umas eram cheias de pérolas, tudo cozido à mão. Umas cheias de pérolas, outras com fitas, outras com correntes. Eu lembro de ficar com contraturas, estar tantas horas a cozer à mão.
Depois acabei por comprar uma máquina de costura, mas eu não me dou com aquilo. Eu tento, mas eu não... Adorava saber, mas não foi feito para mim, efetivamente. Eu preferia 1000 vezes estar ali à mão a cozer. E pus as t-shirts à venda no blog. Na altura, lá está, chamei de My Fashion Tea, porque era um bocadinho à perna do blog que o projeto tinha nascido. Com essa particularidade, dizendo que eram personalizadas por mim, não eram feitas por mim, mas personalizadas por mim, em que não havia 2 t-shirts iguais. E as t-shirts venderam-se todas. Entretanto, comecei a fazer outras coisas, a pegar em peças que tinha e a modificá-las, punha à venda e ia-se vendendo. Foi um bocadinho assim. Até que em setembro, isto aconteceu em maio, eu fiquei desempregada em maio, e em setembro desse ano eu fui contratada para o armazém de uma marca nacional para trabalhar, despachar encomendas, embalar artigo, pronto, mesmo estar no armazém a trabalhar. Só que já estava tão farta de estar em casa que aceitei e fui. E após um mês de estar na empresa, a designer despediu-se. E o meu patrão literalmente pegou em mim e disse: olha, este é o teu novo departamento. E eu sabia zero, né? Tive que aprender tudo do zero. Não sei desenhar ainda hoje, é uma coisa que eu também gostava e com a prática acho que se chega lá, acho que é uma coisa que se praticar todos os dias se chega lá, mas eu sabia zero. Mas desenhas na tua cabeça, na prática. Sim, portanto. Só que ele abriu umas portas, foi das minhas maiores escolas, para o bem e para o mal também. Porque eu tenho a certeza que se eu tivesse sido bem tratada lá, eu hoje ainda lá estava. Porque eu tinha liberdade total para criar, tinha liberdade total para fazer o que eu queria. E eu sei que a empresa cresceu, na minha primeira coleção feita por mim, eu sei que a empresa cresceu assim muito. E eu sei que ainda lá estava se as coisas tivessem tido outro rumo. Mas abriu umas portas, lá está, a todo um mundo que eu não conhecia, desde como é que nasce uma peça, como é que se faz uma peça, desde a escolha, desde o desenho, à escolha do tecido, a fazer o molde, a ir ao corte, a fazer a confecção, a fazer o acabamento, ou seja, eu aprendi tudo. Não mantenho nenhum dos contactos que tive lá, porque quando depois me lancei sozinha ainda aproveitei alguns contactos, mas depois foram pessoas que também não se revelaram da melhor índole e acabei, neste momento todas as pessoas com quem eu trabalho foram fruto da minha procura, mas sem dúvida que foi a maior escola que eu tive. Foi uma aprendizagem na prática, lá está, que estavas a dizer, não estar a estudar, sem dúvida. Que se parássemos aos 18 anos para trabalhar e na prática foi isso que aconteceu. E há áreas que nós gostamos e não sabemos que gostamos quando estamos a estudar. Sim. E depois, sendo postos à prova... sim, desenvolvemos essas paixões. Sim. Não, e o bichinho, e eu acho que também, independentemente de não teres experiência ou de não saberes, tu tinhas um gosto muito grande. Sim. E isso move. Eu tenho um gosto e eu tenho uma grande coisa motivação. Que é aquilo também que eu exijo um bocadinho a quem está comigo, que é que quando eu estou num sítio eu trato como se fosse meu, e eu visto mesmo a camisola. E eu fazia isso em todas as empresas que eu entrava. Então aquilo para mim é isto, tem que se fazer, tem que correr bem, e eu dava 100%. E pronto, depois como as coisas não correram bem do outro lado, não é? Em tudo, não é? Contratação, pagamentos, tudo isso que eu acho que é sequer admissível numa relação patrão-funcionário. Eu pensei, caramba, tu já tens um projeto, já tens uma página criada, agora tens um know-how diferente, arrisca. E então em setembro de 2013, talvez, eu relancei, na altura já era Personality, porque o My Fashion Tea acho que durou ali 2 semanas. Porque era um nome muito comprido, era muito, pronto, era muito estranho. E depois lembro-me num dia à noite, num bar com o meu marido, estávamos a fazer tipo brainstorming e nasceu o Personality, porque o fim era o T de t-shirt e personalizadas. E era tipo personalizado, ou para pessoas com personalidade é que tinham para usar, pronto. Então em setembro de 2013 eu pensei, ok, tens os contactos, vai à luta. Eu ainda estava na empresa. Comprei 2 rolos de malha, se não estou em erro, branco e preto, e fiz 30 t-shirts com frases. Aí sim, desenvolvi o molde, desenvolvi o molde como modelista, fiz o corte, a confecção. Lembro-me que das 30 t-shirts ofereci 10, ofereci 1/3 a bloggers,
porque sabia, não é? Eu estava dos dois lados e eu sabia também a força que isso me poderia dar no início para crescer minimamente. Ofereci um terço da produção. Mas tu já tinhas bastantes seguidores nessa altura pelo blog, já certo? tinha alguns no blog e já tinha um networking também certo. com as bloggers mais antigas, não é? E eu lembro-me que correu super bem, porque elas partilharam todas, era uma coisa, não é? Era inédito na altura, ninguém estava a criar marcas nessa altura, muito menos marcas feitas em Portugal, isso não se falava na altura. E correu tudo muito bem, teve logo uma boa aceitação. Lembro-me que passado 1 ou 2 semanas já estava a fazer reposição. Depois das t-shirts começaram a pedir suéteres, fiz suéteres. Depois das suéteres começaram a pedir vestidos e eu comecei a ir para os vestidos. Mas vendias aonde aí? Tudo Facebook. Só no Facebook? Só Facebook e Instagram. Na altura já existiu o Instagram e eu acho que já tinha página de Instagram. E depois chegou ali a um ponto em que eu tive que decidir que a personality na altura estava num vai que não vai e eu tive que decidir ou eu arriscava e focava-me a 100% naquilo ou ia continuar sempre ali naquele banho-maria, pronto, ganhar um extra, ia-se fazendo ali um extra, mas também eu não sentia que era aquilo que eu queria. E então em 2014, dia 9 de setembro de 2014, despedi-me e fiquei-me a 100% na marca e desde então que tem sido o desafio que tem sido. E apenas aí passa a chamar-se Marla. Só passado um ano é que se passou a chamar Marla. Eu vim fazer um evento da Vogue's Fashion Night Out em 2015, setembro de 2015, porque eu tinha a minha roupa à venda numa loja na Embaixada e a rapariga tinha a loja lá, estava vazia, e ela disse, não, mas vens e faz aqui uma ação, um evento, que ela é super, a minha Joaninha que está na loja do Chiado, neste momento, e ela, não, e tens aqui, faz uma ativação, e vai ser super fixe para a marca e tal, porque o espaço que eu queria trazer muita coisa, e o espaço efetivamente na loja era pequeno, mas a sala lá estava vazia. Eu, ok, então metemos tudo no carro, vim por aí abaixo com a minha maquilhadora e na altura com a minha fotógrafa, fizemos uma ativação de maquilhagem, fotografia, umas coisas super giras, mas eu saí do evento com a plena noção que eu tinha que mudar o nome à marca, porque ninguém sabia dizer o nome da marca. Ou umas pessoas diziam personalité, outras era personalité, e aquilo doeu-me tanto que eu fui na viagem toda para cima a pensar, eu tenho que mudar o nome à marca, eu tenho que mudar. E depois, porque já não era só t-shirts. Certo. Eu já tinha túnicas, aliás, é nessa coleção que nasce o primeiro esboço da Jules, que é o best-seller da marca. E aquilo, pronto, estava na minha cabeça, eu tenho que mudar o nome, já era blusas, vestidos, suetas, t-shirts, já tínhamos muita coisa que já não condizia com o nome. E eu queria um nome que não significasse nada por si só, mas que tivesse significado para mim. E eu era para ser Marla, que na altura não foi aceito na conservatória, como meu pai foi, porque eu sei que há Marlas com mais idade que eu que conseguiram ser Marlas. Foi um problema de timing. Eu acho que tem a ver com a conservatória, eu digo sempre isso. Porque o meu pai efetivamente não conseguiu, porque era considerado nome brasileiro e na altura as coisas eram mais rígidas do que são agora, não é? Mas eu sempre soube dessa história e eu sempre adorei o nome e sempre lamentei não me chamar Marla. Então, quando eu estava num dos meus pensamentos que nome vou dar, e porque muitas vezes eu lembro quando escrevia assinava Marla, era tipo o meu pseudónimo. E então eu pensei, isto é quase uma continuação do meu pseudónimo, da assinatura das minhas criações, porque não deixam de ser criações, não é? Só lhe pus o H porque a nível de logotipo ficava muito mais equilibrado. E porque o H era mudo e na palavra fazia com que ela deixasse de ter significado total, nem em nome próprio no estrangeiro, nem nada, não tem significado nenhum, só tem o significado que tem para mim. E sinto que o rebranding foi efetivamente uma coisa que deu um crescimento muito grande à marca, porque era catchy o nome, era curto, a imagem era forte também do logotipo. E a partir daí, pronto, foi sempre uma estrada com altos e baixos, mas tem sido uma viagem incrível. Que espetáculo, que giro. Tem sido uma viagem mesmo incrível e é muito giro ver esse crescimento e agora perceber a lógica do início. A coleção hoje é uma coleção vasta
e no início era tudo feito por ti e depois passaste para a indústria. Como é que foi esse passo e como é que começaste a desenhar as coleções? Não desenhando à mão completamente, mas criando as coleções e como é que começou esse processo, no fundo, de passar para fábricas e esse caminho que há bocadinho estavas a referir, que foi toda uma procura tua e de fornecedores. Como é que foi esse caminho no início? No início, como eu disse, ainda recorri muito aos contactos que tinha da empresa onde trabalhava. E lembro-me que a primeira vez que tentei, que fiquei sem confecção, porque era um senhor que eu trabalhava, e que a primeira vez que ele me falhou, porque isto parece tudo um mar de rosas, mas não é. Eu já tive fornecedores que me ficaram a dever dinheiro, tive fornecedores que me ficaram com quadros de estamparia, depois fizeram iguais para outras marcas, e esse foi um deles. Eu paguei-lhe adiantado para ele me entregar a produção a tempo, ao tempo que eu precisava, e ele ficou com o dinheiro e entregou uma produção por fazer, e eu tive que ir para o outro lado a correr. E lembro-me que foi o senhor da estamparia, o senhor Zé Carlos, que é um amor de pessoa, ainda hoje quando eu preciso ele está lá para mim, que me viu tão aflita que me recomendou 2 senhoras que conhecia, que era mãe e filha e que faziam umas peças, se eu quisesse. Também estava a começar, não é? Claro. Não tinha uma produção como temos agora. E ele dizia, mas elas não têm corte, mas eu conheço uma senhora, isto estamos a falar 2013 para aí, mas eu conheço uma senhora em Santo Tirso, eu vou-lhe já ligar. Porque o processo era partido, sim, certo? Aquilo foi tudo, era quase sim, eu fazia tudo separado. Exatamente. E então lembro-me perfeitamente a primeira vez que fui à Dona Graça, de chegar lá com um rolinho para lhe pedir para me cortar 20 peças, quando ela cortava às 10.000 por cor. E ela ficar a olhar para mim, mas pronto, né? Ela não me disse que não, disse claro, não podia fazer os preços que fazia para grandes produções, eu pago o que for preciso, eu só queria era não ficar na mão, nem deixar mal as minhas clientes, que já tinha. E hoje eu chego lá com 400 e 500 metros de tecido e ela ainda se ri dessa história, pensar quando você chegou aqui, não é? Mas já são muitos anos, já são 8 anos a trabalhar com ela. Então inicialmente eu fazia essas viagens todas, eu trabalhava com pequenos ateliês, porque depois de um falha temos que ter sempre outro, então às tantas eu já tinha 4, 5 pequenos ateliês dispersos, até em localizações diferentes. A única pessoa que eu mantive até hoje e que ainda mantenho é a Dona Graça, que é a senhora do corte, com quem tenho uma relação incrível. Mas fazes corte, costura, tudo em ateliês diferentes, não é? Tudo. Eu tinha que levar as minhas fichas técnicas à modelista. Da modelista tinha que levar o molde à Dona Graça para me cortar uma peça para testar. Depois tinha que levar a confecção para a confecção me testar. Isto em início de coleção, fazer o protótipo para testar. E quando era produção era igual, tinha que ter os moldes escalados, na altura depois quando passamos para tamanhos, ter os moldes, Dona Graça cortava, Dona Graça passava para... Mas era eu que carregava tudo, eu fazia essas viagens todas, por isso é que eu passava muito tempo na estrada e era sozinha para tudo, para embalar encomendas, para despachar encomendas, para responder em e-mails, para responder em Instagram, para fazer essas viagens todas. Durante muitos anos foi assim até 2017, para aí foi assim sempre sozinha. E fazia esses transbordos todos, do tecido para o corte, do corte feito para a confecção, da confecção para o acabamento, porque a confecção também não faz acabamento. Certo. Então ainda tinha de ir ao acabamento, embalar, passar a ferro e etiquetar e por fim levantar. Ou seja, estamos aqui a falar que eu perdia dias de viagens em estrada e era muito cansativo. Com o crescimento da marca, e nós tivemos um crescimento muito grande em 2018, no verão de 2018 foi a pior coleção de sempre. A pior? A pior de sempre. Então? Da marca. Qual é que foi o motivo, sabes? Acho que foi falta de tempo. Eu vinha de ser mãe, eu fui mãe em março de 2017 e antes de ser mãe eu pus a coleção toda cá fora porque sabia que depois ele ia nascer naquele período de lançar a coleção de primavera. A de inverno, estou-me a tentar lembrar qual foi a coleção de 2017 de inverno, acho que foi a dos contentores. A de inverno correu bem, porque também foi bem pensada, estive lá há muito tempo em casa, não é? Foi bem pensada. 2018
eu acho que não tive o tempo suficiente para preparar a coleção, porque lembro-me que 2 moldes falharam no fim. Eu não tinha tempo para refazê-los, então peguei em peças que já tinha feito, só fizemos ali 1 ou 2 alterações, e na altura nós trabalhávamos também o único. E ali eu acho que foi uma conjugação de tudo. Foi a conjugação da escolha de cores, que eu lancei amarelo clarinho com lavanda. Ninguém falava em lavanda em 2018, ninguém, só a Marla. E não foram cores muito bem aceites. Os próprios tecidos também quando tiveres cores não são bem aceites nesse ano, já sabes no ano a seguir, é um sucesso. Completamente. Agora toda a gente quer lavanda. Agora então esquece, mas há N situações dessas, que há produtos que são antes do tempo, não é? Que as pessoas não... Completamente, porque não é? Nós, para nos inspirarmos, temos que ver tudo que está a ser feito muito antes, e, não é? E temos acesso a coisas que a maioria das pessoas e como eu costumo dizer, do comum mortal não tem acesso, e por isso é que se calhar a minha cabeça já estava no lavanda, e aqui para as pessoas que só consomem só chegou a passar 2, 3 anos. É verdade. Eu lembro-me de uns sapatos que nós uma vez fizemos, que era uma sola traturada de borracha alta, que hoje em dia lá está, é uma sola super comum, mas na altura era uma sola que era claramente à frente, e um modelo de sapatos assim modernaço, e nós achámos um modelo mesmo bom, apostámos, e depois eram senhoras muito mais velhas que compravam por ser um produto confortável. E quer dizer, e a Zilene se calhar queria que fosse um produto de moda. Exatamente, e passado 1 ano ou 2 só vias aquele tipo de produto, portanto foi claramente antes do tempo. Pronto, e depois acho também foi a escolha dos materiais, foi feita, porque lá está, como eu queria lavanda e não havia quase tecidos em lavanda ainda, então eu tive que ir pelos que tinham esse tom, e não eram os mais adequados à Marla e às peças. E quando eu estava dentro da coleção, eu não conseguia perceber porque é que não se vendia. Eu estava tipo, mas porque é que isto não sai? Isto é tão giro, mas porque é que isto não sai? Sim. Quando eu me afastei, e nós tivemos uma taxa de devoluções nessa coleção inacreditável, porque os modelos estavam muito largos, nós ainda éramos também o único. E quando eu me afastei e comecei a ser analítica com os modelos, eu encontrei defeitos em todos. E não havia sequer ligação entre eles, não havia uma história entre os modelos, tipo, nada ligava com nada, era tudo diferente. Não havia uma linha, não havia, e foi até a partir daí que eu afastei-me, eu decidi, ok, está na hora de fazer mais um tamanho, e foi quando eu lancei o tamanho mais pequeno, em que fui buscar muito público mesmo, porque muita gente adorava a marca e não comprava porque ficava grande, porque tinha noção que os modelos já eram largos, sendo tamanho único, iam ficar a boiar dentro deles. Foi quando eu decidi, então, a partir de agora temos que contar uma história, as peças têm que ligar entre elas, tem que haver uma linha de pensamento, tem que ser feito tudo com cabeça, tronco e membros. E na coleção de inverno de 2018 a marca cresceu 70% no volume de vendas, e acho que o crescimento tem sido a partir daí, tem sido cada vez mais ouvir o cliente. Sempre ouvi. Lembro-me muito antes de ter marca, de ter lido uma entrevista do Ortega na Marketeer, ter lido, e uma das coisas que ele dizia de quando abriu a primeira loja era que ele ia à loja e ninguém sabia quem ele era, ele estava lá só a ouvir o que os clientes diziam, e ele ia para casa e mandava fazer, e no dia a seguir ele tinha o produto, no dia a seguir não, mas na semana a seguir ele tinha o que os clientes queriam na loja. E nós na Marla cada vez mais damos primazia a isso, sempre demos, mas cada vez mais é ouvir o cliente e o que ele quer. E, por exemplo, a questão dos tamanhos grandes que toda a gente pede, e eu demorei muito a aceitar o tamanho grande, porque está provado cientificamente que o tamanho grande online não sai, mas a verdade é que nós apostamos, claro que numa quantidade, numa escala muito reduzida, mas a verdade é que há modelos que esgotam logo, outros vão ficando, mas sabemos que as pessoas inevitavelmente vão acabar por comprar, e tem tido uma aceitação incrível. E isto para dizer que passar para indústria à séria nós só passamos no inverno passado. Nós já tínhamos sido contactados por algumas fábricas,
Eu própria já tinha contactado algumas fábricas e até a fábrica com que estamos a trabalhar, lembro-me que já tinha reunido... Nem acreditas que o processo seja ali todo, só ali, e que não tens que andar a saltar, entregas o molde e está feito, sai a peça final. Mas eu tive muito medo disso, e esta fábrica com que eu estou a trabalhar já tinha contactado com eles 2 vezes, mas tinhas medo porquê? Por não poder apanhar erros no meio do processo? Não acompanhar o processo, não estar ali a ver tudo aquilo a ser cortado, e buscar o corte e ver aquilo tudo cortado, a partilhar isso com as seguidoras, que eu fiz sempre muito esse processo também. E esta fábrica, eu já tinha reunido com eles 2 vezes, já os tinha contactado. Primeiro contactaram-me eles, depois contactei-os eles, mas nunca chegamos a acordo sobre os mínimos de quantidade, que eram sempre muito altos. E o ano passado eles voltaram-me a contactar, e a Marla finalmente... O ano passado, inverno. Entre confinamentos. Sim, a Marla teve um crescimento absurdo no confinamento. Eu acho que nós nos soubemos adaptar muito bem ao que aconteceu com o nosso público. E a fábrica surge provavelmente em junho, julho, surge o contacto, reúne com eles, até chegamos a acordo sobre os mínimos de quantidade. Pronto, já tínhamos capacidade para dar resposta a esses mínimos. Só que os preços, claro, são completamente diferentes. Só que depois o que pesou foi que eu não contabilizo o tempo que eu ando na estrada, o tempo que eu perco na estrada. Eu não contabilizo o gasóleo que eu ando. Eu não contabilizo nada, não contabilizava nada disso para as peças. E pensei, ok, esta peça fica-te assim, tu consegues vender assado, mas aqui fica-te um bocadinho mais cara, mas tu consegues estar dentro de portas a tratar de tudo o que é preciso. E se calhar no fim, se fizeres as contas mesmo à séria, até consegues que fique mais ou menos ao mesmo preço. Ou se uma vai ter que ficar um bocadinho mais cara, tentas balançar noutra, não é? Porque e neste momento consegues ter uma perspectiva de crescimento mais sólida, com uma base destas de produção, não é? Sim, e então não arrisquei logo tudo, porque também não tinha essa capacidade financeira. Decidi fazer 50% lá para ver como é que corria, 50% da coleção lá e 50% como eu costumo dizer, com as minhas pessoas. E a verdade é que é indescritível a sensação de deixar lá o desenho e ver só as caixas a chegar e não me preocupar com nada. É indescritível, e tanto é indescritível que esta coleção de verão já foi toda assumida por eles, cápsulas que estão a ser feitas também foram assumidas por eles. Mas está tudo numa fábrica só? Está tudo numa fábrica só agora, e é tudo feito por mulheres e elas adoram, muitas delas seguem e escrevem-me às vezes, e é super emotivo dizerem-me que estão a adorar fazer peças tão bonitas e tão femininas, e as cores que lhes dá alegria ao dia, e é ótimo ter esse feedback, porque eu achei que não ia ter essa proximidade como eu tinha com as pessoas com quem trabalhava, mas acabo por ter, e muitas vezes vou lá à fábrica até para fazer vídeos e fotos, e elas ficam todas contentes e depois escrevem-me, eu via hoje. E isso acaba por também dar-me um quentinho no coração, porque eu achei que era uma coisa que eu ia perder, era a relação com as mãos que estavam a fazer as peças, e acaba por não se perder, e eu gosto disso. Sim, isso é uma parte super importante. Sim, para mim é. Essa parte emocional, não é? Sim. Eu acho que faz imensa diferença. E sentes que essa relação que tu consegues ter com elas, e no fundo essa paixão que tu proporcionas nos modelos, como elas dizem, que tão bom poder fazer estas peças bonitas e com estas cores, essa forma de motivá-las vai fazer diferença depois nos detalhes, que é um fator que tu ligas muito e que és muito exigente, e ainda bem. Sim. No detalhe final do produto. Sim, e acredito que é real que as coisas ficam diferentes quando as pessoas são felizes a fazê-las. Exatamente. E saber que essa energia delas também está a passar para as peças, e eu acredito muito nisso, também fico feliz com isso. E mesmo estando o processo quase entregue todo lá, a parte do protótipo tem que sair mesmo com os detalhes todos que nós pensamos inicialmente. E elas fazerem isso é incrível também, sim. E como é que é o processo criativo da coleção? No fundo, tu ouves muito o feedback dos clientes e trazes muito para dentro da coleção as necessidades das tuas clientes, mas a inspiração e, no fundo, essa preocupação que tu estás a dizer que hoje tens de tudo contar uma história, estar tudo integrado, qual é que é o ponto de partida? Tem muito a ver sempre com o momento que eu estou da minha vida. Certo. Tem sempre muito a ver comigo. Eu lembro-me, quando o meu pai partiu, a coleção que eu lancei, a coleção anterior ao meu pai partir, que eu lancei, foi inspirada em Nova York,
porque eu dizia que era a coisa que eu mais queria fazer antes de ser mãe, porque, aliás, exato, foi na coleção que ele partiu e que eu engravidei um mês depois do meu pai partir, e então eu senti que precisava de pôr cá fora aquilo que eu achava que já não ia fazer e que não ia fazer, porque era ir a Nova Iorque antes de ser mãe, só porque tenho pânico de voar, não é porque... E acho que nem nunca vou ser mãe ou a deixar de ser mãe só por causa disso. Mas sinto que foi também um bocadinho, porque ele também partiu e deixou muita coisa por fazer, porque partiu muito novo. E lá está, foi muito inspirada nisso. E na coleção a seguir, que lá está, foi a de 2017, foi quando o Rodrigo nasceu, teve precisamente a ver... Foi inspirada no filme The Fountain e era precisamente a ver com a morte, o nascimento, o dar uma nova vida, e tem sempre tudo a ver um bocadinho com a fase que eu estou a viver naquele momento. Por exemplo, quando foi a pior coleção de sempre da Marla, a que nasceu a seguir, era inspirada em memórias, porque eu estava a chegar àquele ponto em que as pessoas dizem, não é, que tudo passa e que depois a saudade dá lugar a uma coisa bonita, e eu estava a atingir esse lugar. Então eu fui buscar, como a coleção anterior tinha corrido tão mal, eu fui pegar em peças que já tinha feito, aprimorámo-las todas, melhorámo-las todas, mas eram tudo bases que a Marla já tinha feito, e a coleção era inspirada nisso, nas memórias, tanto que as peças tinham tudo nomes de coisas que nos remetem a memórias, como poema, scar, cicatrizes, tinha tudo a ver com isso. E as coleções partem sempre assim. Por exemplo, esta última coleção partiu, foi um corte total com tudo o que eu já fiz, porque o ano 2020 foi um corte total extremamente... para tudo e para todos. Sim, foi um corte total para tudo e para todos, e para a Marla em especial foi extremamente pesado no que diz respeito a cópias. Eu sofri muito, eu caí mesmo lá em baixo, e então eu disse, acabou, eu vou ter que fazer uma coisa completamente diferente, uma coisa que eu nunca fiz, cortar com todos os modelos e alguns, porque eu vou muito buscar coisas que já fiz para inovar, porque estão sempre pessoas a chegar à marca novas e bem impedir coisas que já foram feitas e já não existem. Então eu tenho sempre depois ir buscar um bocadinho do que já foi feito com algumas alterações para relançar. E eu disse, acabou, não vou fazer nada disso. E então eu criei uma coleção completamente diferente, não tinha um único folho, não tinha a simetria nem o volume que as peças costumam ter, mas achando que era também uma coleção que era perfeita para quem já tinha peças nossas e queria básicos e coisas que podem durar uma vida e que são completamente intemporais. E depois foi inspirada naquele local incrível, porque tinha a ver com fronteiras e com subir muralhas e passar tudo isso. Eu queria passar tudo isso cá para fora. E lembro-me de andar meses a ver imagens daquele sítio e achar que não íamos conseguir lá fotografar porque estava tudo fechado, fronteiras fechadas, tudo. Mas tinha aqui aquele bichinho que me dizia, não, tu vais conseguir. E eu achava que não, mas tinha sempre aquela coisa. Mas até teres o não ias deixar de tentar. E tivemos lá 4 dias e eu estava tão em tensão, porque aquilo tinha que sair, tinha que passar, a mensagem que eu queria tinha que passar, tanto com as peças como comigo, como com o sítio, com tudo. E quando viemos embora e depois eu vi as fotos, eu só penso, ainda hoje olho para as fotos e penso, eu estive aqui. Estão incríveis. E não aproveitei nada, eu não aproveitei nada daquilo, porque eu estava numa tensão tão tensa, tal. sim. Aliás, no dia antes da sessão eu desabei num choro, porque isto não vai ficar, porque as pessoas não vão gostar, porque isto é tudo diferente, porque é muito difícil. Sim. E tive clientes que não compraram uma peça desta coleção e está tudo certo. As pessoas também têm o seu estilo e estavam habituados a uma linha na Marla que existe e vai existir. Eu simplesmente tinha que provar a mim mesma que não eram os folhos que vendiam, que não era porque a seguir alguém ia criar uma marca com coisas iguais às minhas, que era isso que ia vender, e foi isso que eu quis transmitir muito com esta coleção. E provar a mim mesma acima de tudo, e conseguimos, felizmente. Mas hoje olho para as fotos e lembro-me de estar lá e pensar, não acredito que estou aqui. Passei meses a ver estas imagens no Pinterest. Tens de dizer o sítio para quem nos está a ouvir. É Muralha Roja, em Espanha, em Alicante. Mas lembro-me de agora olhar para as fotos, ainda hoje quando publico uma foto, pensar, eu estive aqui e eu não aproveitei nada disto. É o sentimento que eu tenho, ou seja, eu sei que um dia vou querer lá voltar
com uma cabeça viver, mais liberta. Para viver aquilo. Sim. Porque eu estava mesmo numa tensão muito, muito grande. E esse dia, pré-sessão em que, porque nós fomos um dia antes para testar tudo, locations, luz, ver quais eram os melhores spots para combinar com a roupa, porque até as cores da coleção fogem um bocadinho ao verão. Então eu estava numa pressão muito grande porque as coisas tinham que correr bem, porque já não sou só eu tenho pessoas que dependem de mim, tenho uma estrutura. E é uma pressão muito grande. E eu desabei completamente, só chorava, e eles todos a tentarem me acalmar, a minha equipa é incrível. Mas pronto, vindo lá super feliz com o resultado. Quando vi o resultado, toda a gente adorou. Ganhamos muitas clientes que já eram clientes da Marla na altura em que eu fazia peças mais minimalistas, voltaram. Porque lá está, também ia ouvindo e tinha muitas vezes mensagens dessas clientes, eu tenho saudades, quando fazia aqueles vestidos mais minimalistas, pronto. Também captamos um bocadinho esse público, mas também sei que houve muitas clientes, não é? Porque lhes conheço os nomes, que não compraram uma única peça desta coleção. Mas na próxima, sim, compõe-se um bocadinho minimalista, um bocadinho, exatamente. Para tudo, sim. Mas deu-te imensa força e saíste completamente da zona de conforto. E eu acho que isso é incrível na tua história, Sílvia, porque já tiveste momentos muito difíceis e é o que tu dizes, isto não é de todo tudo cor-de-rosa. E a diferença é mesmo essa, é a pessoa ter a capacidade e a força e a energia para se levantar e dizer, ok, isto é um mau momento, mas não é para sempre, não é o fim. Hoje o dia é mau, amanhã vai ser melhor. Sim, e lá está, na vida eu já levei com a lição de que o fim é a morte. Tirando isso, tudo é possível, desde que haja saúde. Exatamente. Tudo é possível. E sim, tens uma capacidade de ultrapassar e uns músculos nos braços que levas tudo à frente. E eu acho que esse exercício que tu também estavas a dizer, de sair do problema, quando tiveste essa coleção menos feliz em 2018, sair e dizer, ok, porque é verdade, nós ficamos muito embrulhados no dia-a-dia, nos problemas, e quem está dentro do problema não tem os mesmos olhos, não consegue ver da mesma forma, por isso às vezes até é bom trocar ideias com pessoas que nem são da marca, nem da área, porque olha, dão-nos um feedback externo. Sim, e elas já sabem, esse exercício... eu tenho feito isso para todas as eu tenho sempre as coisas na cabeça do que quero fazer a seguir, mas elas já sabem que há um fim de semana que eu vou ter que ir para fora para pôr tudo no papel, porque no meu dia-a-dia não consigo, não dá. Ou é porque é isto, ou porque agora a Ana precisa daquilo, agora a Susana precisa falar disto, agora lá em baixo é preciso embalar a não sei quantas encomendas, e vai ficando tudo na cabeça, e há aquele data limite que eu tenho que passar as coisas à fábrica, e eu já sei que no fim de semana anterior eu tenho que ir para fora para passar tudo para o papel, porque os tecidos já são escolhidos há muito tempo, e depois é só pegar nos tecidos e ok, este vai para aqui, este vai para lá, este vai com este detalhe, e agora com esta questão dos lançamentos que vamos fazer, também é preciso ter sempre tudo muito bem planeado e pensado. Então elas já sabem que há ali um fim de semana que eu tenho mesmo que me afastar, desaparecer e sair e esvaziar a cabeça e pôr tudo no papel. Sim. Tu há bocado estavas a dizer, quando estávamos a falar do desenvolvimento da coleção e das inspirações, e agora percebi pela lógica dos tecidos no tempo são comprados antes, mas tu, imagina, começas pelos desenhos das peças ou começas pela inspiração de cores e de materiais e depois é que refletes nas peças? Eu começo normalmente inicialmente eu tenho a ideia das cores. Às vezes eu cismo com uma cor e eu digo, é aquela cor que eu quero trabalhar. E às vezes parto de uma cor, porque depois eu tenho que ver. Por exemplo, inicialmente havia sempre preto e branco, e no verão há sempre preto e branco, e depois há duas cores. No inverno havia sempre preto e branco e duas cores, mas nas últimas 3 coleções, se não estou em erro, 2 coleções de inverno que eliminamos o branco e estamos mais no nude, naquele rosinha claro ou um begezinho claro, como fizemos o ano passado. E às vezes é isso, parto de uma cor e depois é ir estruturar à volta o que é que vai ficar bem com aquela cor. Outras vezes parte da inspiração, por exemplo, na muralha, eu sabia que a muralha era maioritariamente cor-de-rosa, azul, roxa, vermelho, então eu não queria essas cores, porque ia chocar com, ou seja, muita gente quando eu comecei a partilhar imagens achou que eram inspirações das cores, mas não, eu quis precisamente o contrário, eu quis cores que fizessem contraste com a muralha. A próxima coleção foi o contrário,
O local é que nos levou às cores, mas isso ainda não pode ser revelado. Fica aqui para próximos episódios. Mas Boa. acho que vai ficar incrível e que também, lá está, é inspirado mais uma vez nesta viagem, no que esta coleção nos ensinou e é um bocadinho então, os mas não altos podes e partilhar baixos. o que é, mas podes partilhar esses sentimentos, diz-me lá. Sim, é isso, é um bocadinho pegar naquilo que esta coleção me ensinou, que efetivamente tu és capaz e é a tua marca que vende, é a tua essência, é a nossa essência, já não posso falar sozinha porque já somos 4, é a nossa essência, é aquilo que nós somos para o cliente todos os dias, é aquilo que partilhamos, é a resposta que damos no Instagram, é tudo isso. E é um bocado pegar nessa força que esta coleção me deu e acreditar, e é um bocadinho inspirado em acreditar que efetivamente vai haver sempre altos e baixos e que a vida é um comum carrossel e não posso dizer mais. Exatamente. Entretanto, introduziste também peças novas, porque inicialmente era mais centrado se calhar em partes de cima, tops, vestidos e macacões também. Sim. E agora foste para calças, que no fundo é um caminho já diferente. Sim. E que exige outro tipo de trabalho e mesmo em termos de corpo, outro fitting, tipo de lógica. Diferente e difícil. Nós já tínhamos lançado calças em 2019, no inverno, que tinham um fitting incrível, mas falhei no tecido. Lá está, porque há estas coisas. Às vezes o fitting é claro incrível, sim, mas depois acontece, o tecido... Sim. Falhamos não por o tecido ser mau. O tecido era moltão, que agora é super moda. Lá está, mais uma vez, não sei quantos anos à frente, que agora anda tudo para treino. E a Marla já tinha em 2019 umas calças incríveis, estilo moltão, em cores. Havia camel, preto e este tom, mais ou menos. Eram lindas de morrer, vestiam, quem as tem sabe, vestiam incrivelmente bem. Mas lá está, no tipo de tecido que os nossos clientes já estavam habituados, aquele rompia um bocadinho com o resto. Até porque eram coleções um bocadinho mais urbanas e isso já era muito visto, se calhar, como desportivo. Não agora, exatamente. Não é? Lá está que... e na altura, eu lembro-me que fiz a primeira produção e foi muito pouquinhas peças na altura e como aquilo não estava a sair, eu nem quis repetir. Eu disse, não vamos mexer, esgotou, não fazemos mais, pronto, não é este o tecido, o fitting é bom, vamos guardar o molde, mas não vamos repetir porque senão vamos ficar com peças em prateleira. Eu odeio desperdícios de material e essas coisas todas. Mas este ano tinha muita vontade, e principalmente por causa da coleção que era, tinha muita vontade de fazer um conjunto top-calça. E tinha também este molde já na cabeça, esta ideia destas calças na cabeça há algum tempo. Aliás, já tinha feito um protótipo há uns anos com tecido que efetivamente funcionava. E decidimos fazer. Mas sinto que é um produto muito mais difícil de vender online. Pois. Aliás, nós estamos no rescaldo do Summer Market da Stylista e foi um produto que eu nem levei muita quantidade e viemos sem nenhuma quase e as pessoas nem podiam experimentar, mas eu acho que é aquela coisa da primeira pessoa toca no tecido e fica super admirada porque nunca acha que é aquele tecido tão confortável. Depois, como tenho a noção de conseguir colocar à frente e ver mais ou menos onde vai cair, se vai ficar bem, se não vai ficar bem, é diferente de comprar online e nós temos noção que esse é um produto. Aliás, quando as lojas abriram, nós abrimos a 5 de Abril por causa do confinamento, a coleção já tinha sido lançada há um mês e o produto que mais se vendeu em lojas nos primeiros dias foi precisamente as calças, porque as pessoas estavam mesmo à espera que as lojas abrissem para ir experimentar. E é um processo um bocadinho mais moroso na venda, mas é um desafio. E vocês têm loja em Lisboa e no Porto e agora abriram recentemente aquele espaço ateliê / loja em Vila Nova de Gaia. Sim, esse é o que eu digo sempre Porto, mas aquilo é Gaia. Eu pensava que tinhas uma loja no Porto que não era esta. Não. Ok. Eu tenho a loja com a Caimaços com a Core Teams, na altura surgiu a oportunidade e ficamos com aquele espaço. E fecharam logo a seguir ao confinamento. Abrimos a 25 de janeiro, fechamos a 12 de março. Mais um peso às costas. Sim, com funcionário, renda, tudo a rolar na mesma. E depois no confinamento, eu moro num sítio que gosto muito e no confinamento eu tinha um escritório, sei lá, na Avenida de Gaia, aqui em Lisboa, não sei, sei lá, será Benfica, Chiado, provavelmente, não sei se é assim tão perto. Mas era relativamente perto, mas eu, como tinha um menino em casa também, tive que transportar o escritório todo para casa
E eu comecei-me a habituar àquela rotina de estar em casa a trabalhar. Claro que foi o caos, porque a minha casa virou armazém, distribuição, centro de distribuição, e depois foi na altura que tivemos um crescimento muito grande. Os meus arrumos eram o armazém da Marla, porque eu tinha a produção toda. Eu lancei a coleção a 8 de março, a 12 de março estávamos a entrar em confinamento. Ai, que stress. E eu tive que pegar no estoque todo, trazê-lo para casa e pronto, trabalhar para vender. Foi basicamente isso. Primeiro tentar perceber o que é que ia acontecer ao mundo, claro. E depois adaptar-me. E no meu caso, a sessão fotográfica tinha sido um flop dessa coleção. Eu não gosto de coleções de primavera-verão. A minha coleção preferida é outono e inverno. Ah, é? Que engraçado. E eu sentia que era a coleção de primavera-verão mais bonita que eu já tinha feito até então, e a sessão fotográfica não tinha passado nada, porque a escolha da manequim foi má. Ela é extremamente alta, o que nos nossos modelos não ajuda. E o confinamento trouxe uma possibilidade de eu começar a explorar as peças. E por isso é que depois passei eu a ser a cara também da marca, porque as pessoas efetivamente começaram a comprar porque eu vestia as peças e porque eu aparecia com as peças. E eu acho que o confinamento para mim foi bom nesse sentido, porque se eu estivesse na Roda Viva, que era o meu trabalho habitualmente, eu não ia ter essa disponibilidade para vestir as peças e explorar e fazer vídeos e mostrar como é que ficava e o detalhe, e ia deixar aquilo rolar, e se calhar às tantas ia chegar ao fim da coleção e ter as prateleiras cheias e não perceber e achar que era um defeito da coleção. Certo. E não era só um defeito da sessão que não passou aquilo que eu queria. Então depois eu habituei-me muito àquele espaço, àquela vista, porque temos vista de praia e de mar. E às tantas eu já não queria voltar para o escritório em que estava, trouxe tudo para casa e um dia num passeio, daqueles passeios higiênicos que a gente fazia volta e meia, comecei a ver placas ali à volta o que é que havia, comecei a ligar para alguns e o senhor depois sugeriu-me esse espaço, que é literalmente por baixo da minha casa, eu moro por cima, o escritório é por baixo. O meu quarto é por cima do meu escritório, literal. E eu disse, não, isso é impensável, isso é muito caro, porque aquilo estava para venda, isso é muito caro, isso não dá para mim. E ele, não, mas vamos ver, e falamos, e depois lá chegamos a acordo, e eu nem queria acreditar quando fiquei com o espaço, porque eu sempre sonhei com aquela loja, que é toda em vidro, é uma luz natural inacreditável. E pronto, e era o espaço que nós precisávamos, estávamos a crescer e também já precisávamos de um espaço maior. E eu nunca almejei ter loja, mas aquele espaço efetivamente permitia-nos ter uma porta para a rua, e era um espaço, o espaço de loja não é muito grande, mas permite-nos ter ali um espaço para as pessoas do norte, porque das coisas que mais me deram na cabeça foi quando abri loja cá em baixo, né? Porque é do norte, e porque é que abri uma loja cá em baixo em Lisboa? Foi porque a oportunidade surgiu, simplesmente porque a Joana, que é minha amiga, era a pessoa que estava com a loja. E quando me disse que ia entregar, e eu sabia onde era a loja e sabia quanto é que ela pagava de renda, eu disse, não, tu não vais entregar a loja. E pronto, depois desafiei a Ângela e pronto, a condição sine qua non era a Joana ficar à frente do projeto, porque era a pessoa que nós confiávamos para isso. E foi assim que aconteceu. Ali foi mesmo uma questão de oportunidade. Lá em cima não, já foi uma coisa procurada, que nunca me passou pela cabeça conseguir aquele espaço, e todos os dias agradeço, porque é mesmo estar em casa. É espetacular, uma qualidade de vida, eu sinto que é uma extensão da minha casa. E pronto, depois tive a sorte também de ter o projeto com a Joana, que ficou incrível, o projeto de arquitetura. Eu não me chateei com nada, eu só lhe passei as minhas ideias. Na altura até, pronto, foi tudo, ela até se ria, não é? Quando se lembra do que eu lhe disse, aqui a gente mete um charrio destes, depois ali eu não quero mudar muita coisa, é só isto. E depois quando ela me apresentou o projeto final, aquilo não tinha nada a ver. Quando eu vou reunir com os empreiteiros, o orçamento era 3 vezes mais que aquele que eu podia pagar. Mas acontece, e são tudo... Mas pessoas excepcionais que me deram condições incríveis, e no fim eu, graças a Deus e com o crescimento, consegui pagar tudo muito antes do que estava previsto. E é um bocadinho isso que eu quero para a marca. Eu gosto de investir na marca, eu gosto de, com o crescimento, ir investindo na marca e fazer sempre, ok, agora temos aqui este bolo, vamos investir neste produto, agora temos aqui isto, vamos testar aquilo, e gosto de estar sempre a dar esse retorno aos clientes, não é? Sim. Entretanto, surgiu outro projeto mais recente, que é o Marla Forever Loved. Que é um projeto de segunda mão e reutilização de peças.
porque é que é fundamental a razão, como é óbvio, não é? É transparente para todos a necessidade que temos de pensar numa lógica mais circular, mas como é que surgiu essa ideia e na prática como é que funciona? A ideia já estava na gaveta também há algum tempo, porque lá está, como já estamos cá há muitos anos, há clientes que já têm peças muito antigas e continuam novas, têm-me chegado peças que eu fico mesmo de queixo caído, que estão completamente novas. E é um bocadinho para combater, não vou mentir, é um bocadinho para combater o mercado que existe no OLX com muitas peças Marla. E é um bocadinho para dar às clientes que chegam à marca a possibilidade de comprarem peças que já não existem e que estão efetivamente como novas. É a capacidade de conseguir dar às pessoas a possibilidade de comprarem uma peça mais acessível, porque eu sei que recebo muitas mensagens de pessoas que adoram a marca, seguem na mesma, mas que efetivamente não conseguem. Não é o valor, porque elas acham o valor justo, mas e porque não estamos conseguem. A falar de produtos de qualidade. Exatamente, e não é possível termos qualidade com preço baixo. E o problema aqui, eu aceito e é o que eu costumo dizer, o problema não é o valor do produto, é o que se ganha em Portugal muitas vezes, não é? E que não dá para toda a gente e eu aceito isso. E este projeto também dá capacidade a essas pessoas. Nós não temos lucro nenhum neste projeto. As pessoas enviam-nos as peças. Após uma análise das peças, aliás, as pessoas primeiro contactam-nos, nós mandamos as normas, há um valor especificado para blusas, outro para macacões e vestidos e outro para partes de baixo, que são valores dados em vale. Nós não podemos dar dinheiro numa empresa, nós não podemos dar, porque as pessoas não têm como nos passar uma fatura, não é? Claro. Nós não podemos dar dinheiro ao cliente. É gerado um vale depois de recebidas as peças. São todas analisadas, as que estão em perfeitas condições para seguirem para uma segunda vida vão para a lavandaria, são todas lavadas e passadas a ferro. As que não estão em condições são doadas à Dress for Success aqui em Lisboa, para ajudar também mulheres a integrarem-se no mundo mercado do trabalho. E nesses casos o vale que é gerado é 50% do valor que estava previsto, porque a peça não vamos conseguir dar-lhe uma nova vida. Todas as outras seguem para a lavandaria. Há um dia, quando temos ali sensivelmente perto de 20, 30 peças, o fotógrafo vai lá, porque ele ainda mora um bocadinho longe, vai lá e fotografa tudo. E nós, ao valor do vale que damos à pessoa, só acrescentamos o custo da lavandaria, da fotografia, da embalagem que eu desenvolvi, etiqueta, e do IVA, porque infelizmente temos que cobrar IVA também nessas peças. Eu achava que não, e foi uma questão que até demorou o projeto a arrancar por causa disso, porque contabilisticamente a minha contabilidade também não sabia, porque é uma segunda... Certo. É uma coisa em segunda venda, só que pronto, depois é feita uma conta corrente de vales e essas coisas, mas eu achava que não ia ter que cobrar o IVA, então as peças ficariam muito mais baratas e muito mais acessíveis para mais pessoas, mas infelizmente 23% tem que ser dado ao Estado, o que faz com que já se calhar nem fiquem tão baratas, se calhar as pessoas até pensam isso, mas nós temos lucro zero nesse projeto, é mesmo decoração e mesmo de dar vida a peças, porque temos muitas clientes que emagreceram muito, ou que engordaram, ou que já não se identificam com as peças, e a que adoram a marca, ou seja, eu sei que elas continuam a comprar e é uma forma delas também terem esse miminho, esses descontos, não é? Quase a longo prazo, porque podem ter sempre peças no armário. Não é? Pelo menos faço esse exercício todos os anos, quando acaba uma estação, faço esse exercício de olhar para o que é que eu uso e o que é que eu não uso. E o que eu não uso vai para dar ou para vender também. E é um bocado esse exercício que é pedido às pessoas e nós lançamos com 36 peças, acho eu, e no próprio dia ficamos só com 3 ou 4 para vender. Foi espetacular, uma aceitação incrível. Sim, é uma ideia ótima e na prática acho que faz todo sentido. Sim, eu acho que justifica porque a marca já tem muitos anos e que vai acontecer as pessoas terem sempre... Há sempre peças que a pessoa não utiliza ou utilizou muito poucas vezes. Se identifica mais com a coleção que está a sair, sim. Sílvia, para quem está a pensar meter-se nesta vida, abdicar de um trabalho certinho e arriscar, que conselho é que tu queres deixar? Que é preciso força, muita força e muita resiliência, mas que vale por tudo. Eu acho que o facto
de deitarmos depois todos os dias com o sentimento de que fizemos uma coisa que gostamos, eu acho que vale por tudo. Só não acho que as pessoas têm que vir a achar que é fácil, porque não é. Eu acho que se ficarem atentas e se pesquisarem antes de se meterem de cabeça, acho que vão ver isso, porque as pessoas podem se queixar da empresa onde trabalham, do chefe, o que for, mas isto é um casamento para a vida. Sim. E é dia e noite, 24 horas, 7 dias na semana, por isso... Mas eu acho que também esta partilha de bastidores é importante para passar essa mensagem, mas que vale a pena. Sim, vale muito a pena. E, por exemplo, eu quando comecei eu não tinha nada, não é? Minhas primeiras peças na etiqueta tinham... E todos os investimentos e upgrades que foram feitos à marca foram todos subsistidos pela marca. E hoje em dia uma marca, quando nasce, já nasce com isso tudo, não é? As pessoas também têm que ter noção que ou têm efetivamente um bom pé de meia para avançar e arrancar, ou então têm que fazer como eu, ir um bocadinho pé ante pé e ir lutando e sempre que for possível acrescentar e melhorar as coisas, mas eu acho que na era do imediatismo que vivemos isso não acontece, as pessoas querem até o número de envios tem que ser igual ao que aquela marca está a fazer e as coisas não mas são isso não funciona assim, eu acho não que para quem pensa assim também a curto prazo vão perceber que não é assim que funciona. Mas eu gostava que as pessoas tivessem essa noção que é um trabalho, é um caminho muito longo. É uma felicidade, mas que não é uma felicidade, é feliz para quem quer fazer aquilo e efetivamente vai adormecer feliz e acordar feliz por fazer aquilo todos os dias. Mas que não vai ser todos os dias feliz, nem vai ter sucesso todos os dias, como eu não tenho. Claro. Há dias como ninguém que tem. Tudo corre mal, tudo. É verdade. Mas também sabemos que são dias que também não vão durar para sempre. Sim, não é? Isso, não é o fim. Depois, amanhã há de ser melhor. Viram melhores. Sílvia, para onde é que nos vão levar os sapatos da Marla? Quais é que são os próximos passos? Houve aí essa novidade que não pudeste revelar, mas assim, genericamente falando, para onde é que nos vão levar os sapatos da Marla? Eu acho que nos vão continuar a levar a fazer as pessoas felizes, que é o meu propósito. É fazer as pessoas felizes com aquilo que eu crio e felizmente recebo mensagens incríveis que às vezes emocionam-me mesmo. Tenho a história de uma senhora que era militar e que foi sargenta militar, foi demitida do cargo porque estava com cancro e isso não pode ser feito. E no dia em que ela fez... contrapropôs, não sei como é que não está-me a faltar o termo, e eram 4 dias de audições e ela meteu 4 peças da Marla na mala e nos 4 dias esteve de Marla e a decisão foi revertida, coisa que nunca aconteceu no exército. E chegarem-me essas histórias é acreditar que estamos no caminho certo e é nesse caminho que eu quero continuar. Espetacular, muitos parabéns, Sílvia. Obrigada. Muito obrigada por teres vindo partilhar a história da Marla, muito sucesso, tenho a certeza que vais ter por muitos e muitos anos e muito obrigada por teres vindo aqui.